Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no nosso perfil da Eju. Vamos ter a oportunidade hoje de conversar mais uma vez com a Juliana Amaral, psicóloga, nossa companheira, nossa parceira aqui do curso, que de vez em quando aparece aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho hoje sobre essa fase que a gente está vivendo, né? Vou chamar ela aqui para a gente poder tentar bater um papo importante aí com vocês no dia de hoje para manter. Olá, tudo bom, Daniel? Juliana, tudo bem? Tá me vendo, me ouvindo? Tô te vendo e te ouvindo. Queria agradecer o convite. Queria que o pessoal dissesse aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se eles estão vendo a gente. Certo. Eu tô te vendo um pouquinho tremida a imagem, assim, sem muita Tá, então deixa eu ver definição. se eu consigo apoiar aqui. Que estou em casa, né? Como todo mundo. Então a gente tá aqui. Devemos estar? Isso, improvisando o ambiente. Mas até agora. Tá certo. Vê se melhorou. Não, eu tô te ouvindo muito bem. Só a imagem que parece que tá, às vezes não sei se a conexão tá tão boa, aí tá um pouco aquele, não tá tão bem definida, sabe? Sei. Bom, vamos perguntar aí ao pessoal. Dá pra gente conversar. Oi, Pedro. Vocês estão vendo bem a Juliana, pessoal? Quem puder, por favor, coloque aí. Pedro, Adailton, quem estiver acompanhando, por favor, comente aí se está conseguindo me ouvir bem, me ver bem, a Juliana, para a gente poder começar a nossa conversa aqui. Mas acho que está tranquilo, Juliana. A gente pode ir falando aqui, qualquer coisa o pessoal vai avisando, tá bom? Né? Uhum. Eu queria agradecer também, você agradeceu o convite, eu agradeço a sua presença, a Adailton está sinalizando aí que está conseguindo acompanhar. E eu acho que a importância desse nosso bate-papo de hoje, diante de todas essas lives que estão acontecendo agora, já virou até uma certa piada, né, na internet, de tanto de live que está sendo feita. Então, o nosso objetivo aqui não é encher com mais uma live, mas é tentar, de uma forma objetiva, uma forma clara, uma forma leve, conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando, em especial pensando no público que nós temos aqui na Eju, no público que é acompanhado pela Juliana, que é esse público que estuda para concurso. Eu queria chamar a atenção especialmente até do pessoal que está na prova oral do TJ Bahia, Juliana, porque essa prova foi marcada em uma semana de antecedência, praticamente, e, como tudo, de maneira abrupta, foi suspensa, né? Teve que ser cancelada, né? Até cursos nossos da EJU que estavam previstos foram cancelados também por conta dessa situação, os cursos presenciais. E imagino que, de acordo pelo que eu conversei com alguns sentiram um pouco o baque, estão um pouco abalados com essa situação, estavam já na expectativa de realizar a prova e foram surpreendidos. Então, Juliana, eu acho que uma coisa importante que nós temos a trabalhar aqui hoje é tentar dar algumas dicas, alguns conselhos, assim, por assim dizer, para organizar um pouquinho a cabeça das pessoas nessa fase que a gente está atravessando. E com certeza você, melhor que ninguém, vai poder falar bem sobre isso agora com eles. Sim. Uma coisa bem interessante que você falou, em relação a marcaram ou desmarcaram, e tudo foi muito corrido, tem a ver com a incerteza. A gente está vivendo um momento de muita incerteza e de coisas que a gente não pode controlar. E, naturalmente, as pessoas que estão ansiosas, independente da pandemia, elas já gostam de ter controle das situações e da necessidade de certeza. Então, imagine que, vindo tudo isso, diante do cenário de já estar numa prova oral, né? Que é um cenário em que você demanda muito o seu estado emocional, você tem um investimento financeiro alto, que você tem um investimento de expectativa alto. Naturalmente, independente de pandemia, esse momento já é um momento de incerteza e de se sentir vulnerável, porque você se sente fora do controle, aliado ao contexto mundial. E aí, o que a gente precisa lembrar? Não é só você que está passando por isso, candidato. Várias pessoas estão passando, inclusive os outros candidatos também estão passando. Só que, em vez de ficar nos grupos do WhatsApp, entrando ansiedade e gastando uma energia com e se, que é um pensamento do tipo disfuncional, e se tal coisa acontecer, se tal coisa acontecer, a gente pode canalizar a nossa energia para outra direção. Então, o que a gente pode fazer? Estabelecer uma rotina
porque eu sei que em várias lives já se falou sobre isso, mas para quem está na prova oral, isso é muito mais importante. Porque agora é um momento definitivo. E não tem nada que diga, gente, que quando a quarentena acabar, a prova não já seja marcada de imediato. Então, realmente é uma coisa que foge do nosso controle. Então, continuar na preparação vai ser indispensável para esse momento. E a gente tem um histórico aí de MPPB com uma aprovação super restrita recentemente, né? Só de 40 candidatos. Foi. E o que Saiu agora recente. O que significa que você precisa estudar. Só que se você alimenta suas energias de catástrofes, de notícias ruins, de ansiedade dos outros, você termina perdendo a sua motivação e perdendo a sua vontade de estudar. Então, qual é a ideia? Se você está em casa, não é porque você escolheu estar em casa. Todos nós estamos em casa. E isso é indiscutível, está fora do nosso controle. Então, acorda de manhã, toma um banho, estabelece um horário para ser o horário de estudo para minha prova. Ah, Juliana, mas eu não sei qual é a data. Tá, mas talvez, se nem fosse a pandemia, poderia ter desmarcado e remarcado e você ia ter que estar estudando de todo jeito. Então, gente, não adianta ficar brigando com o que eu não posso controlar. Então, cria o teu hábito. Lembra que dentro de casa tem outras pessoas. Então, a gente tem que criar nossa rotina também pensando nos outros membros da família que estão com a gente. E uma coisa que algumas pessoas me falaram é que agora eu tenho que tirar o atraso, estudar tudo que eu não estudei ainda. Cuidado com essa alta expectativa, porque às vezes pode ser frustrante também. Então, estabelecer um horário de estudo é bom para não ficar com a expectativa de que vai estudar 24 horas. Tá me ouvindo? Dentro disso tudo que você falou, Juliana, tô te ouvindo. Até dentro disso tudo que você falou e da minha própria leitura, como alguém que já acompanha bastante, como fui concurseiro, né? Fiz meus concursos e como alguém que já acompanha a preparação específica de prova oral e leciona aí há mais de 6 anos, me parece que se você pegar realmente e extrair o que muda na vida da pessoa que está fazendo o concurso, em especial dos nossos alunos de prova oral, não muda tanta coisa objetivamente. Porque uma coisa que acompanha um aluno de concurso, o candidato de um concurso, desde a primeira fase, e isso vai se afunilando, é a incerteza. É a incerteza do resultado. E aí a gente tem que focar na certeza da preparação, como você falou. A gente tem que ter domínio daquilo que a gente pode fazer, do que está ao nosso alcance. Então, é claro que é assustador o momento que nós estamos vivendo. A gente não pode também achar que é uma bobagem. Muito pelo contrário, a gente tem que saber a importância disso que a gente está atravessando, saber lidar com isso, mas saber que nós temos que fazer a nossa parte, assim como estávamos fazendo anteriormente, dentro das nossas limitações também. Nós somos seres humanos, não vamos conseguir tirar esse atraso todo que você mencionou, que alguns falam realmente, porque é um momento difícil, tanto só estudar para concurso já é difícil, ainda mais com esses elementos emocionais. Mas temos que seguir uma lógica similar ao que estávamos seguindo, com a mesma intensidade, ou com os ajustes que a situação exige. A questão do cronograma de estudo, como você está colocando, um planejamento, um horário, tudo isso já era algo necessário. Agora vai ser um pouco diferenciado, porque dentro de casa, às vezes, tem alguém que, igual aqui eu estou trabalhando também no teletrabalho, né? Então aí eu estou com a minha esposa, estou com a minha filhinha de 2 anos, aí eu estou trabalhando, daqui a pouco eu tenho que ir lá dar uma atenção para minha filha, que está lá querendo me mostrar um brinquedo que ela brincou, alguma coisa do tipo. E isso faz parte também, né? Faz parte. A gente tem que fazer os ajustes. A gente tem que fazer os ajustes necessários diante do contexto que nós estamos atravessando, mas entender que isso não muda tanto a nossa vida, pelo menos no que se refere à preparação para a prova. Isso, para mim, é fundamental, para que a gente também não pense que é um bicho de 7 cabeças a nossa preparação. Isso é fundamental ser mantido, né? Isso. E aí tirar um pouco do pensamento catastrófico, né? De que, não vai ter prova, vão cancelar. Porque você não tem como saber isso. E lembrar que exato, verdade. Começo, meio e fim. Tudo é feito de ciclos. Então, isso vai ter um fim, eu só não sei quando. Mas eu não posso prever que coisas terríveis vão acontecer para os concurseiros depois que esse momento acabar. Porque tudo isso faz parte do pensamento e não da realidade. E um pensamento é só um pensamento.
A gente precisa Exato. dizer pra gente Uhum. que a gente não tem como fazer previsões. Quando, Daniel, me diga aí, nas nossas conversas, nas lives que a gente já fez anteriormente, quando eu me encontrei com você, eventualmente no curso, quando foi que a gente imaginou que ia acontecer uma pandemia e que todo mundo estaria guardadinho dentro de casa? Você tinha previsto isso? É. Tinha? Nunca, Eu. Então, as nunca, coisas que a jamais. gente pensa nem sempre acontecem. E as coisas que acontecem são coisas que a gente não pensou. Então, não adianta. A gente Uhum. ficar Uhum. hipotetizando é uma falsa segurança, uma pseudo-segurança. É a gente achar que está prevendo coisas para se prevenir daquelas coisas. Mas você não tem como Uhum. ter certeza do que vai acontecer. O que você tem que ter certeza é que é fato que você está inscrito no concurso e que você está na etapa da prova oral. Isso é fato. E se a Sim, gente trabalha sim, com fato, a gente tem que estudar para esse momento. sim. E aí, até no início, eu me referi um pouco mais ao pessoal que está na prova oral do TJ Bahia, por conta da situação de que a prova estava bem próxima e acabou sendo adiada efetivamente por conta disso. Mas nós temos preparação para a prova oral agora, nesse momento, do MP Goiás, MP Mato Grosso, TJ Acre, TJ Mato Grosso, que são provas que estão com uma perspectiva de realização já mais para frente mesmo. MP Goiás, talvez fosse mais próximo, o MP Mato Grosso também já estava previsto para maio, mas, por exemplo, o TJ Acre está previsto para setembro. Então, Sim, uma situação que já estava lá para frente. Se Deus quiser, até lá estaremos numa situação organizado, sim. melhor e a prova será confirmada e realizada. Então, não se pode realmente ser tomado por essa questão da mentalidade catastrófica, porque isso vai impactar lá na frente. E aí, organizar de maneira mais objetiva na linha do que você falou. Você até me compartilhou, Juliana, algumas daquelas imagens que você produz com muita Sim. qualidade, de orientações de como lidar com essa crise. Uma das coisas que eu achei assim essenciais, que eu falei para qualquer pessoa, independentemente de concurso, para minha mãe, para minha irmã, que estão nervosas, minha mãe é do grupo de risco, se programe para ver as notícias uma vez por dia, um horário específico. Isso para mim é fundamental. E isso para qualquer pessoa, eu aconselho aqui, porque ficar vendo toda hora essa notícia, além do desencontro de informações, que você não sabe o que, justamente pela incerteza, que não é só nossa, Uhum. mas aparentemente de todos, e também te contamina demais. Te contamina demais. E aí você não Uhum. consegue depois concentrar num estudo se você acabou de ler que teve não sei quantos mortos num dia, não sei aonde. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse acesso à informação. E isso é uma coisa generalizada no nosso mundo hoje, ainda mais de redes sociais. Cuidado com as fake news, buscar realmente Perfeito. confirmar aquela orientação e saber de onde que ela está vindo. Então, eu, por exemplo, uma coisa que eu selecionei fazer, não estou dizendo que é o certo, mas eu estou só colocando aqui um exemplo do que eu adotei. Eu vejo as manifestações do ministro da Saúde. Ele faz Perfeito. uma coletiva diária e é uma pessoa que tem me passado uma sensatez, tem apresentado dados, fontes, que eu acho, pelo menos, que eu posso confiar. Não é Uhum. uma pessoa totalmente que não tem preparo nenhum para isso, que está saindo falando coisas que acha que vai acontecer, que acha que não vai acontecer. E isso tem diminuído a minha ansiedade para lidar com essa situação. Perfeito, ótimo. Então você criou, veja, estratégias que se adaptam à sua realidade. Você disse para mim. Então eu peguei um horário por dia e esse horário é o que eu vejo todas as notícias. E a segunda estratégia foi escolher uma fonte, um canal específico de notícias. Então foram duas estratégias criadas. Precisou disso para diminuir a Uhum, ansiedade. Gente, antigamente a gente ia uhum, atrás da notícia. Hoje em dia a notícia chega na gente, porque a velocidade com que as coisas acontecem é muito rápida. Tinha uma pessoa falando para mim que estava com uhum, medo de estar com Covid-19 porque estava sem ar, sem fôlego, nervosa, só que ela não sabia se era uma crise de pânico ou se era o Covid. E aí a gente foi conversando e percebeu que ela tinha baixado um aplicativo de notícias no celular dela e minuto a minuto, ela recebia no celular dela todas as notícias em tempo quase que real do que estava acontecendo. E aquilo ali estava deixando ela exageradamente ansiosa, mas que ela não tinha mais sintoma nenhum de Covid-19, a não ser a falta de ar. E a gente percebeu que uhum, aquele comportamento de olhar minuto a minuto estava fazendo com que ela tivesse crises de ansiedade. Então, por isso que filtrar, tirar uhum,
esse aplicativo, de repente, que faz notificação no seu celular. Tudo isso são estratégias que fazem com que você fique mais calmo, né? Pela sua saúde mental. Porque, gente, todo Uhum. mundo ansioso, desesperado, em pânico, não produz. Quem está ansioso diminui o seu rendimento. Então, a gente precisa administrar a ansiedade mais Uhum, com intensa certeza. para conseguir lidar melhor com o estudo. E aí, o que a gente pode fazer? Mais do que em qualquer momento, eleger momentos para você fazer blocos de estudo, que aí Daniel sabe bem melhor do que eu essas estratégias, mas deixar do seu lado um papel em branco chamado anotações e preocupações. E aí, toda vez que surgir uma preocupação na sua cabeça, em vez de você parar e ficar pensando nela, você pode anotar naquele papelzinho a sua preocupação. Porque você vai saber que depois você vai ter um momento para lidar com aquilo, você vai ter um espaço para pensar naquilo. Só em saber que você tem um horário para se preocupar, você já fica mais tranquilo e começa a se concentrar mais. Sim, com certeza. Porque aí você vai separar os momentos, né? Não vai ficar com essa perda de foco que essa situação pode gerar. Isso. E a outra coisa é, vamos Eu usar a queria, tecnologia. além. Pode falar. Desculpa. Não, pode concluir, pode concluir. Não, e a outra coisa que você falou, que está tendo curso para outras provas, é usar a tecnologia a favor, né, Daniel? Porque assim, eu vejo que a EJU, por exemplo, já tem modalidade Sim. online há muito tempo, não é por causa da pandemia. Então, Uhum. fazer uso dessas coisas da É, modalidade online agora, né? sim, sim, sim. A gente trabalha com modalidade online já há bastante tempo. É um trabalho muito bom. Nós temos o curso presencial e temos o curso online já há algum tempo. E eu vou, em breve, anunciar também o que... Porque, na minha cabeça, é muito importante que nessa fase, e aí eu falo aqui mais uma vez, voltado para os alunos que estão se preparando para essas provas orais que estão abertas agora, a Bahia, o TJ Mato Grosso, TJ Acre, MP Mato Grosso, MP Goiás, entre outros, não pode parar a preparação. Tem que, pelo menos, manter um treinamento mínimo. Então, pensando nisso até, e eu estou falando isso realmente no intuito de que vocês se preparem bem, ainda que seja treinando via Skype com um aluno, um colega, ou sentando em casa e fazendo essa preparação sozinho mesmo, simulando a situação de prova oral, se gravando. Mas nós vamos, além do curso online que já está disponível, nós vamos abrir duas novas modalidades com valores a partir de R$ 450, se não me engano, isso vai ser confirmado, justamente dividido em até 10, 12 vezes, para permitir que você tenha acesso a pelo menos um mínimo de preparação. Eu preciso que Uhum. você faça isso, porque senão depois pode não ter tempo de correr atrás. Como a Juliana falou, a gente não sabe quando as coisas voltarem a algum mínimo de normalidade, se a prova não vai ser marcada 5 dias dali, ou se vai Uhum. ser marcada 2 anos dali. Não sai, não sei, não tem como dizer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para estar preparado para o que acontecer lá na frente. Então, essa questão da. Eu penso que, assim, para a gente sintetizar um pouco o que eu queria que a gente transmitisse com essa live. Organize sua cabeça para poder lidar com essa situação que nós estamos passando, com essa questão que nós já conversamos aqui, da fixação de um horário para ouvir as notícias sobre a situação que nós estamos atravessando. Selecione uma boa fonte para isso. Organize bem os seus horários de trabalho e de estudo. Nós estamos em quarentena, mas todos estamos trabalhando de alguma forma ainda. É. Dentro do que é possível do teletrabalho, algumas pessoas ainda até trabalhando presencialmente. Então, não são férias. Não é Uhum. uma pausa na vida em absoluto. Nós É. temos que continuar organizados, cronograma, com cronogramas, com estrutura de estudo para continuar nessa preparação. E como eu falei, de estudo e de treinamento. Nada disso pode ser deixado integralmente de lado, ainda que humanamente acabemos diminuindo um pouquinho. Agora, uma coisa, Daniel, que eu gosto, já que você falou disso, de não é férias, é lembrar as pessoas que, como a gente está todos os dias em casa, é importante na rotina criar a ideia de o que é final de semana do que é dia de semana. Então, na hora que Uhum, for criar essa rotina, já coloca atividades no final de semana que sejam atividades mais prazerosas, de repente um alimento diferente para ser consumido. Enfim, o que uhum. você, dentro da tua realidade, porque aí cada um só pode falar da sua própria realidade, né, com o ser humano sendo único, o que você poderia fazer para diferenciar
Porque possivelmente você vai recarregar suas energias e você vai chegar na segunda-feira muito mais motivado para treinar, para estudar, se você teve ali um espacinho de descanso, né? E Uhum, assim, gente, uhum. tem gente que nem saía de casa, tem gente que já nem fazia determinadas atividades. Agora, só por não poder fazer é que tá se sentindo irritado, tá se sentindo Sim, chato, tá sim, se sentindo sim. entediado. E assim, muita gente falando, eu não devia me sentir assim, porque eu tô bem, eu tenho saúde, eu sou privilegiado. Vamos parar de dizer que a gente não deveria se sentir de determinada forma e vamos começar a pensar o que é que esse sentimento está querendo dizer para mim. E aí, reorganizar as coisas é melhor do que ficar se julgando, sabe? Uhum, A auto-execução, de dizer que você sim. está errado, de dizer que Uhum. Se você diminuindo, se isso. condenando, né? Exatamente. Então, tem que ter mais flexibilidade, mais autocompaixão nesse momento, Uhum, porque aí você vai conseguir ter mais forças para continuar nessa caminhada que o Daniel está apontando tão sabiamente, né? Porque a incerteza ela é neutra. Só que o ser uhum, humano ele tende a colocar a incerteza como sendo algo ruim, como sendo algo catastrófico. E aí ele às vezes já deixa de se preparar, já tendo como o possível resultado sendo algo negativo, achando que ele não vai sofrer. Porque ele já estava prevendo sim. isso. Isso aí é um pseudo-conforto, porque a pessoa vai É, sofrer de todo jeito, se não passar. exato. E o pior de tudo que eu vejo assim nisso é que a incerteza acompanha a vida da pessoa que está estudando para concurso o tempo inteiro, não é uma novidade. É só uma incerteza agora que tomou conta de todo mundo e é uma incerteza diferente. Mas a incerteza na preparação, no estudo, no resultado, como eu tinha dito, um grande companheiro do concurseiro, né? E Então, tem que pensar nas incertezas que a gente já tolera no dia a dia. Por exemplo, a gente sai de carro, a gente não sabe se vai bater. A gente sim. pega um voo, a gente não sabe se ele vai atrasar. A gente já lida com tantas incertezas na vida, mas a gente não se apropria disso. Uhum, Aí, quando é alguma coisa que a gente acha que é maior, que a uhum, incerteza é maior ou que não está no nosso controle, a gente toma aquilo como algo negativo. Na verdade, uhum. pode ser sim e pode ser não, né? Sim, sim, sim. E aí, com todas essas limitações que nós estamos tendo agora, mas se valer mesmo, como você bem mencionou, das questões dos cursos online, do acesso a ligações de vídeo, graças a Deus nós temos esses instrumentos hoje em dia. Até tem uma piada, né? Imagina se fosse há 15 anos atrás, a gente só com o Nokia e o jogo da minhoquinha, né? Então, aí era bem mais complicado. Então, nós temos condição de, mesmo dentro da nossa casa, estudar, se divertir, ter contato com os familiares. Claro que ainda de uma forma um pouco estranha para a gente, estranha no sentido de diferente, né? De não tão usual, mas que vão ser fundamentais se bem utilizadas. Nós temos que utilizar com sabedoria também, para evitar o excesso de informação, tanto quanto a situação que estamos vivendo, quanto em relação aos estudos. Isso também vale também de maneira geral. Se você pegar a situação, é essa já desde antes. Se ficar assistindo 1 milhão de lives o tempo inteiro, realmente, como já virou até a piada que eu disse. Ficar vendo todos os perfis de todo mundo, sobre fofoca, sobre até de estudo também. Mas a gente tem que fazer seleções, seleções inteligentes. E nesse momento, mais do que nunca, para que a tecnologia não vire um inimigo também em relação à nossa saúde mental nesse momento e Um atrapalhe vilão, nossa né? preparação, né? Isso. Que pode acontecer, né? Pode acontecer. Com certeza. Isso. E aí vai ser. Cada pessoa vai eleger criativamente qual é a forma que ele tem para lidar com isso. Uhum, Tem gente que não consegue estudar com o celular perto, e aí o que é que eu digo? Vamos fazer um detox, coloca o celular no banheiro, coloca o celular em outro uhum. cômodo, Sim, e sim. durante aquele período você não pega nele de jeito nenhum. Tem gente não que consegue dizer, o meu celular pode ficar perto de mim e eu não toco. A pessoa vai ter a medida disso, sabe, Uhum, Daniel? Vai depender do sim. grau de ansiedade que ela esteja, vai depender do Uhum, grau de apoio. Gente, procurem apoio também, porque assim, eu percebo que o concurseiro, muitas vezes, ele não tem muito apoio da família, uhum, em muitos casos, as pessoas não entendem. E aí fala, por que tu tá ainda estudando, não sabe o que, é que vai acontecer, não é melhor dar uma paradinha, não é melhor descansar, não é melhor viver. Procurem dizer para as pessoas que vocês amam que isso é importante para vocês. Porque uhum. no contexto normal, geral, já é difícil esse apoio. E É, agora a gente pode precisar se blindar muito mais a esse tipo de crítica, porque talvez não seja uma prioridade para outra pessoa, algo que é uma prioridade para você. Então, sim. muito mais do que buscar validação no outro, pense de que forma eu posso buscar minha própria validação. Então, faz uma lista de motivos, coloca perto de você. Lembra todo dia que motivação é igual a banho, né? Todo dia a gente toma banho, todo dia a gente se suja e tem que tomar outro banho.
Então, Uhum. motivação é diária. A gente tem que estar estimulando essa motivação. Então, se blinda para comentários de outras pessoas que você está vendo que não está sendo produtivo, que não está sendo construtivo. Lembra que aquela pessoa também pode estar ansiosa, também pode estar temerosa. E se você consegue cumprir teu cronograma direitinho, te permite conviver com a tua família inteiro, em vez de estar pensando em várias coisas diferentes. Eu Uhum. acho que agora é um processo de atenção plena para cada coisa que a gente está vivendo. A gente está tendo a oportunidade. Porque já que a gente não se desloca, esse horário de deslocamento, esse horário de várias coisas podem estar sendo usados para ficar com a família, né? Sim, sim. Daí a importância também daquela questão do cronograma, né? Para você saber dividir esses momentos da forma mais inteligente possível, Perfeito, isso. né? E aí, gente, tem alguma Pessoal, pergunta? se tiver alguma pergunta, vão mandando aqui. Eu queria já agradecer aqui a Juliana também mais uma vez pela participação. Eu gosto muito de conversar com você, Juliana, tanto pelos nossos contatos no WhatsApp, ou aqui nas nossas lives do Instagram, acompanho seu perfil, que inclusive com dicas que eu aplico na minha vida, que eu acho que são muito Que importantes, bom. porque e a gente tem que aplicar, porque a gente fala muito essa questão de excesso de informação, de fake news. Isso tudo não é a gente que está inventando isso aqui agora e conversando sobre isso e dando dicas que já foram ouvidas em outros momentos, inclusive. Mas a gente tem que colocar em prática. Então, Uhum. até isso aí que você falou do celular. Eu sou uma pessoa, eu mexo muito no celular, e a minha esposa reclama e tudo. Então, tem momentos que eu procuro deixar o celular longe, para não mexer mesmo. Porque se ele estiver perto, eu não vou ter o autocontrole necessário para não pegar Uhum. e dar uma olhada para ver se chegou alguma coisa, para abrir aqui e ver se tem alguma novidade do Instagram, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que se conhecer, ser sincero com a gente e colocar em prática aquilo que muitas vezes nós sabemos que precisamos, mas não fazemos por um motivo ou por outro. Talvez usar esse momento de confusão mundial para aprimorar essas estratégias aí e sair mais fortalecido. Esse é o objetivo que a gente tem que ter nesse momento, né? E eu queria já agradecer também aqui o professor Werner, comentando aqui na época da defensoria aqui que a gente foi nomeado, que teve um problema de limite prudencial, que não podia gastar o GDF, uma grande briga, o pessoal já aprovado, tendo que brigar bastante também, que era algo imprevisto, mas que graças a Deus foi superado, também conseguimos. Professor Marcos aqui, nosso parceiro também, professor da AEJU, que ministra cursos lá em São Paulo. Agradeço aqui estar acompanhando, a Pamela, o Mohamed. O Marcos até deixou uma pergunta aqui, Juliana, ele colocou aqui, como não deixar uma questão ou fato pequeno se tornar uma grande bola de neve? O que você acha, Juliana, disso Pessoal, aí? uma coisa importante é assim, a tolerância ao momento é a primeira coisa. O que é isso? Gente, não tem como, se for dentro de casa, por exemplo, pessoas que não conviviam tão intensamente e que agora estão na novidade de conviver 24 horas, é não brigar. É inevitável. Então a gente precisa aceitar que Uhum, agora é uma novidade para todo mundo. Isso eu estou dando esse exemplo da vida de dentro de casa para tudo, da superdimensão. Existe a uhum, maximização do negativo e a minimização do positivo. Tendenciosamente normal, independente da pandemia, tá? Então, porque é um erro cognitivo, é um pensamento funcional. Maximização do negativo e minimização do positivo. Então, o que é que você pode fazer, Marcos? Você pega uma folha de papel em branco e você vai anotar qual é a situação problema. Dessa situação problema, olha para ela e pergunta o que é fato e o que é a minha forma de ver este fato. Tem alguma coisa que eu não estou considerando, que está indo bem, que eu estou de acordo e que eu não estou conseguindo enxergar? Quando você escreve isso, você consegue ter uma outra perspectiva. E isso faz com que você talvez perceba que você está maximizando algo negativo e minimizando o que tem de bom. Então, vamos usar um dos pilares da felicidade nesse momento, que é a gratidão. Então, para um pouquinho, Marcos, e pensa pelo que eu tenho que agradecer. O que está dando certo na minha vida? O que está indo bem? Gente, eu não estou falando de jogo do contente, não, tá? Eu estou falando de evidências científicas. Porque a tríade cognitiva é penso, sinto e me comporto. Se eu penso que as coisas estão ruins, que tudo é uma catástrofe, que nada vai dar certo, eu me sinto mal e eu me comporto coerente a esse pensamento. Então, tenta fazer esse exercício ao longo da semana. Tenta olhar se você não está fazendo uma super generalização, ou que é pegar uma coisa ruim que aconteceu e generalizando para sempre. Ou se você não está fazendo uma catastrofização, que é pegar um probleminha e transformar num problemão. Ou se você não está maximizando o que tem de ruim, minimizando o que está de bom.
Então, conhecer os seus pensamentos é a principal fonte de você ter mais equilíbrio emocional. É isso. Gente, uma coisa que eu queria dizer. Eu gosto muito de fazer live com o Daniel, porque ele fala da vida dele, das questões dele, e ele já é uma pessoa de referência aprovada. Isso é tão importante para a gente perceber que não existe aquela ideia de que depois que eu passar, todos os meus problemas vão se resolver. Porque uma grande ilusão é que quando eu passar, eu não vou ter mais questão nenhuma para desenvolver. Né? E aí, Daniel vem mostrando que ele ainda faz uso de ferramentas, que ele utiliza estratégias. E isso é muito bom, porque mostra que ser humano, gente como você, pode passar. Isso faz com que a gente diminua um pouquinho aquela síndrome do impostor, a ideia de que sou fraude. Então, o ser humano ele está em desenvolvimento sempre. Existe o perfeccionismo existencial, né? Que é natural do todo ser humano, de achar que você vai ser perfeito um dia, mas não vai ser. Porque não existe perfeito na Terra. Então, flexibilizar nesse sentido também. Então, é muito bom, Daniel, quando tu traz essa tua experiência para mostrar para as pessoas que é gente, é pessoa, é ser humano. E isso faz com que as outras pessoas se aproximem da possibilidade de também ser aprovado, né? Com certeza. E a outra coisa, gente, é que a Ju, né, preocupada aí com a saúde mental, eu tenho um curso que é Como Vencer a Autossabotagem, que ele foi lançado antes da pandemia com um valor maior e eu já dei 50% de desconto nele por causa desse momento. E ainda conversei com o Daniel, né, ele preocupado com os alunos dele, a gente ainda vai disponibilizar um cupom de 30% para quem tiver esse cupomzinho. E depois ele vai publicar, acho que no Instagram ou nos grupos, para o pessoal poder usar esse desconto. Eu vou começar até divulgando, Juliana, nos grupos, que a gente tem alguns grupos desses concursos que estão acontecendo agora de prova oral, que eu mencionei aqui já algumas vezes, TJ Bahia, Acre, Mato Grosso, MP Mato Grosso, TJ e o MP Goiás. Eu vou divulgar lá tanto esse novo formato de curso online que a gente está fazendo para poder manter a preparação nessa fase, quanto esse cupom de desconto para o curso da Juliana, que certamente vai fazer diferença para vocês também. Que bom. Gente, é isso. Eu espero que a gente tenha contribuído. Não precisa fazer todas as dicas. Você tem que lembrar que o que é importante para você, o que faz sentido na sua vida, né? Que cada ser humano ele é único. Mas assim, a gente tentou passar o máximo de forma genérica, mas o máximo de dicas que se aplica a gente, que se aplica aos pacientes, que se aplica a Daniel e os alunos dele. Enfim, é isso. Obrigada, viu, Daniel, Eu que agradeço, Juliana. Sempre um prazer ter você aqui na Eju conosco. Estou sempre à sua disposição para o que você precisar. Queria agradecer muito aí as suas dicas, que certamente farão diferença na vida e nos estudos de quem nos assistiu aqui. Vamos deixar a live aí sábado por 24 horas, para quem não pôde acompanhar agora. E nos colocamos, e eu tenho certeza que posso falar pela Juliana aqui, à disposição para quem tiver qualquer tipo de dúvida, quiser entrar em contato aqui pelo direct, tanto da Eju, quanto o meu, o prof_mesquita. O seu é @Juliana Amaral Piscina, é isso? Aí todo dia eu gravo vídeo no Stories para fazer com que a saúde mental consiga chegar nas pessoas, né? Então, quem puder seguir aí, pegar as dicas eu acompanho lá, eu falei, eu te acompanho lá, vejo umas dicas muito boas que eu tenho aplicado também, que tem me ajudado. Que legal. Pois tá bom. Um beijo, Daniel. Prazer, viu? Obrigado, Juliana. Fique com Deus. Beijo. Fique com Deus e fique em casa quem puder. Sim, fique em casa. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima.